Fala galera, Gledson Costa aqui, Estamparia Gaok. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você está gostando dos nossos conteúdos, curte cada vídeo, compartilha, comenta, manda as dúvidas aí, que a gente está aí para ajudar você aí, beleza? Nós juntamos perguntas ao longo de 2 meses, fazendo vários quizzes aí com a galera e estamos aí com a resposta para vocês aí. O que fazer para não entupir a tela de cromia no calor, mesmo usando retardador? Sugestão nossa aqui, se você está trabalhando com cromia e o lugar que você trabalha é muito quente, tente trocar essa cromia para Plasol, se você tem estrutura para isso, se você tem uma estufa, por exemplo. Troca, não precisa trabalhar com base de água necessariamente. Se você tiver uma prensa, você pode trabalhar com a prensa. A base de água você troca para Plasol e isso vai acabar com esse seu problema de entupimento de tela. E o resultado final é basicamente parecido. O Plasol é um pouco mais pesado, mas a qualidade, enfim, vai ser mantida. Ou então, se você não tem uma estrutura para mudar de base de água para Plasol, você precisa permanecer em base de água, tem que ter um balde de água ali perto de você o tempo todo, um pano molhado ali sempre próximo de você, ou até no bolso, para que você possa limpar essa tela sempre de uma maneira mais rápida ali e não permitir que essa tela entupa, fique entupindo ali a cada 5 peças em top, daqui 10 peças em top. Então você precisa estar com o paninho ali para toda hora você limpar e secar e continuar a produção. O tempo de exposição para telas mais abertas é o mesmo? Nós utilizamos basicamente o mesmo tempo. Não importa se a gente usa 77, 90, tela de relevo, fio 44, fio 32, não importa. Aqui nós utilizamos o mesmo tempo de luz para todas as telas. É importante ressaltar que é tudo uma questão de teste. Vai que a emulsão que você está usando precisa de um tempo maior de exposição, num fio 32, 22, que é um fio bastante aberto e fica uma carga bem elevada de emulsão. Talvez você precise de mais tempo, mas aqui nós utilizamos o mesmo tempo. Mas sugerimos que você faça testes aí para você encontrar o tempo melhor e o melhor resultado possível nas suas telas. Qual é o jeito correto de limpar a tela para trocar de tinta sem dar base de solvente? Olha, basicamente, cara, você vai ter que tomar cuidado só para não deixar resíduo de cor, né? Geralmente quando você vai fazer um branco, por exemplo, e antes estava uma cor muito viva, muito forte, como um vermelho, por exemplo, você tem que limpar muito bem. Algumas empresas vendem produto chamado de limpa-tela, que é um produto ali não agressivo, não abrasivo, um tipo de solvente. E outras empresas costumam utilizar ali o próprio óleo diesel, querosene. E como você vai limpar essa tela, o produto que você vai usar não importa. O importante é que todo o resíduo seja limpo e seco para que você possa entrar com a outra tinta, né? Para que você não tenha ali uma mistura, uma sujeira, onde vai transformar a cor daquela tinta, especialmente se for branco. O branco vai acabar ficando rosa, o branco vai acabar ficando cinza, se a tinta anterior não for limpa corretamente. A tela de alumínio pode empenar se os newtons, né, se a força aplicada no perfil ali do tecido, né, for uma força muito alta, desproporcional à parede ali do alumínio, ao perfil de alumínio, sim, ela pode empenar com o tempo. Por que preferem mesa comum ao invés de térmica? Quando você pega uma mesa muito grande, uma mesa no tamanho da nossa, que são mesas de 32 metros de comprimento, você tem que passar o filamento ali por trechos dessa mesa, né? E se esse filamento, que é o filamento que esquenta, se ele se rompe, você tem que remover a napa, remover ali o curvim, procurar esse fio quebrado, trocar esse fio quebrado, depois pôr de volta. Então, assim, para nós isso é um trabalho desnecessário. Aí você fala, mas demora para quebrar, mas não importa. Quando quebrar, você vai perder muito tempo de produção arrumando essa mesa. Então nós preferimos mesa fria com flash cure, porque se o flash queima uma lâmpada, você, em questão de 10 minutos, você troca essa lâmpada. E também o nosso galpão já é um galpão muito quente, já é um galpão que tem muito calor. Nós quase não usamos o flash em produtos base de água, por exemplo. Qual impressora de fotolito vocês indicam para quem está começando? Não indicamos um produto específico, porque vai muito do mercado que você vai começar a trabalhar. Por exemplo, se você for na sua estamparia fazer tamanhos grandes, hoje uma peça, por exemplo, full print tamanho GG, ela sai com uma medida de 60 a 65 centímetros de largura. Então, se você não tiver uma boca desse tamanho de impressora, você vai enfrentar problemas, porque você vai ter que ficar remendando o fotolito, vai ter que ficar emendando um no outro. Se você faz trabalhos full print, peças total, você precisa de uma área, de uma plotter ali de impressão de fotolitos. Agora, se você trabalha com um ramo completamente voltado para desenhos localizados, qualquer impressora tamanho A3 vai te atender perfeitamente.
A emulsão da tela é a mesma para estampar com tinta à base de água e plastisol? Algumas empresas vendem dois tipos de emulsão, né? Compra emulsão específica para base de água, compra emulsão específica para plastisol. Aqui nós usamos a mesma, tanto para um quanto para outro, e elas funcionam perfeitamente. O que a gente faz aqui, na verdade, é utilizar o catalisador quando essa tela, né, o endurecedor de emulsão, quando essa tela vai para uma produção muito grande na máquina. E aí essa tela precisa estar bem resistente. Então aí nós passamos ela pelo catalisador para que ela possa suportar aquela produção de 1.000 peças, 2.000 peças, 3.000 peças, sem que ela comece a abrir microfuros e tudo mais. Tem como aplicar sublimação em algodão? Só para você entender o processo, a sublimação ela é a aplicação de corante direto no tecido, né? É uma tinta sublimática que adere e tem uma fixação melhor com tecidos poliéster. Então, se você tentar colocar a sublimação no algodão, você não vai ter fixação. Talvez utilizando um primer, talvez utilizando todo um processo de trabalho no algodão, você consiga um resultado ruim, mas alguma coisa. Então o conselho é a sublimação sempre tecido 100% poliéster. Não faça em algodão porque você não terá um resultado legal. Como limpo o meu berço almofadado? É o mesmo processo de limpeza de mesa. Geralmente usa-se querosene, diesel, água rasa, solventes, né? Todo tipo de solvente que remova a cola permanente. Você pode estar usando ali para fazer a limpeza do seu berço. E aí depois você começa o processo todo novamente. Qual é o melhor para se iniciar? Plastisol ou base de água? Cara, essa pergunta é interessante pelo seguinte. Você precisa entender a diferença do base de água e do plastisol, porque quando você vai começar uma estamparia, se você for partir para o plastisol, pense o seguinte. O plastisol precisa de 3 minutos a 180 graus, 170 graus ali na média, para que você tenha a cura completa do plastisol. Então é muito arriscado que você comece uma estamparia pequena, com flash cure manual ali, ou com soprador até, ainda mais manual ainda, e você comece com plastisol, porque não faz sentido, você não vai conseguir curar esse plastisol de forma correta. Talvez 1, 2, 3 até funcione, você expondo ela a caloria maior, mas no final das contas você não vai conseguir um padrão e o seu cliente vai ficar insatisfeito com o produto porque o plastisol ele começa a rachar, a despedaçar, começa a soltar pedaços se ele não cura perfeitamente. Então, se você vai começar no ramo de serigrafia, é melhor que você comece com base de água, aprenda, entenda, adquire produtos novos, adquire produtos melhores, né, para que você possa fazer a cura das tintas, aprender o processo das tintas. E aí então você partir para uma estrutura maior, maquinários que te auxiliem na cura dessa peça e por aí vai. Uma prensa térmica pode até substituir, por exemplo, uma estufa, mas a prensa térmica vai tirar das suas peças, por exemplo, trabalhos que são em alto relevo, repuxe, coisas que são diferenciadas, e aí você realmente precisa de uma estufa. O conselho é começar com base de água se você vai começar no mercado.